mesa número 1. E vou chamar aqui a mediadora, que vai dar os encaminhamentos à mesa. Boa tarde a todas as pessoas. Agradeço muito o convite para participar, para a organização. Gosto muito desse lugar, né, esse museu querido aqui da cidade, né? Apesar de não ser mineira. Então, a rede da UFMG congrega, né, integrantes de diversas áreas de conhecimento, como qualquer não, né, como muitas universidades. É uma universidade que atua, né, em diferentes áreas de conhecimento, né, e trabalha com divulgação científica, né, e essa ação, né, da pesquisa, do ensino, da extensão, ela vai levar, né, a formação, né, de coleções, acervos, né, que a gente tem nas nossas universidades, né. Então hoje, né, são 25 museus e espaços, né, de ciências e cultura, né, e alguns desses espaços, eu acho que aqui se não me engano, o sítio de referência, né, do sítio Samuzinho, acho que é o último que entrou mais recentemente, né, e que fica na região de Montes Claros, né, onde tem uma unidade, né, um campus da UFMG. Tem um trabalho também com os acervos arquivísticos, né, dos espaços da rede, com a implementação da base, né, Atom, para organizar esses acervos, né, e também o desenvolvimento de websites para a rede de museus e para os espaços integrantes, né. Então, a gente, na medida do possível, a rede ela atua junto, né, dos espaços para implementar essas ações. Então, aí a gente chega aqui no que eu chamo de limites, né, mas seria mais desafios, né, um pouco superar esse modelo que tem sido, né, de projetos estruturantes, que são muito bons, importantes, né, mas eles não garantem a continuidade em cada ponta, né. Então você traz um mobiliário, né, organiza uma reserva técnica, mas alguém tem que fazer a manutenção, né, aquilo tem que ser cuidado, né, faz a formação para manutenção, né, não é que não faz, mas assim, então a responsabilidade, né, de cada gestor, de cada espaço, né, é muito importante, né. Também assim, a missão da rede, né, e a própria estrutura não contempla todas as demandas relacionadas ao patrimônio científico e cultural da UFMG, né. Então, isso, né? Então, agora estamos iniciando essa gestão, estamos super abertos para sugestões e agradeço muito o convite de estar aqui. E eu trouxe uma pequena apresentação para falar um pouco da rede, né? A diferença da rede da UFMG, a nossa rede ela é relativamente nova e ela surge, né? Como a Raquel falou mais cedo, a partir de um buraco, né, que era conhecer as coleções e acervos que existem na UFOP. Institucionalmente, a gente tem 2 museus, né, com prédios, exposições e coleções dentro da UFOP, que é o Museu da Farmácia e o Museu de Ciência Técnica. Mas, para além desses museus, a gente tem vários acervos, né, e coleções que estão dentro da universidade e havia acho que a partir desse próprio diagnóstico, de entender o que são essas coleções, da gestão havia um desconhecimento. E quando a gestão chama a gente para perguntar o que era isso, a gente fala, olha, então vamos sentar e vamos a gente também se conhecer. Aqui é uma foto da primeira jornada, né, de algumas pessoas que estavam lá no final desse dia. Foi um dia muito intenso, muito bom, né, acho que assim, a gente conseguiu se conhecer bem e a partir dali, né, essa rede realmente ela ganhou esse formato que ela tem hoje. A rede foi criada por uma resolução CUNE, então depois dessa jornada foram várias reuniões para que a gente fizesse esse documento formal, encaminhasse isso para a reitoria, várias discussões em como que essa rede ia se formatar, como que ela ia se configurar. E ela é criada em setembro de 2020
junto com ela, a aprovação do seu regimento interno também, um documento que a gente fez junto e está hoje ainda valendo. Hoje a estrutura da rede dentro desse documento ela já é criada da seguinte maneira. Ela tem uma estrutura básica ali, né? Então a gente tem um servidor da área de atuação de museologia, um servidor da área de arquivologia, um servidor na área de conservação e restauro, um de atuação da biblioteconomia, um do departamento de museologia, um da PROEX e um da coordenadoria de cultura. Os grupos de trabalho, né? Então essa rede ela funciona mesmo a partir desses grupos de trabalhos, né? A gente tem esse conselho que está sempre conversando, mas as ações, na grande parte das vezes, ela é desenvolvida por esses núcleos de trabalho, esses grupos de trabalho, que a gente chama de núcleo integrador. Então a gente tem um núcleo integrador de conservação e documentação. Esse núcleo ele foi criado já junto com a rede lá no início. O núcleo integrador de educação, a gente já promoveu várias conversas e várias ações sobre os processos educativos, as ações educativas que são desenvolvidas pelas coleções. Graças a esse núcleo, a gente tem hoje um projeto que integra, né, um projeto de visita interdisciplinar que integra as coleções que estão no ICEB. Aqui são algumas ações que a gente, né, já desenvolveu lá. Então, esse levantamento preliminar das coleções e acervos da UFOP, que veio em consequência da primeira jornada. O diagnóstico dos museus, acervos e coleções. A criação do site, a criação da logo, identidade visual e material gráfico para a rede, a realização de um webinário, né, de museus universitários, que a gente chamou de Rede Experiências 2020, que foi em 2021, a realização de um workshop, né, a relação museu e educação, que também foi em 2021. A gente já teve uma segunda jornada de museus e coleções, que a gente está sempre, né, a gente está planejando mais uma agora, para que as coleções estejam ali integradas, apresentem o que está fazendo, a gente consiga fazer essa integração. Esse aqui é algum material gráfico que a gente fez para estar colocando no site da UFOP, em alguns prédios, né, que são cartazes mostrando um pouco disso, meio para conscientizar a comunidade universitária sobre a rede. Essa foi a última ação dentro do Festival de Inverno Universitário. Foi uma oficina de preservação e coleções em suporte de papel, que foi agora, 13 e 15 de agosto, lá no laboratório de conservação da museologia, que é coordenado pelo Edson. Os nossos próximos passos aqui, né, que é a criação de material e conteúdo, para continuidade nessa criação de material e conteúdo para divulgação das coleções em programas da TV e rádio FOP e a intensificação desse material gráfico. A criação do Instagram da rede, que a gente ainda não tem, então a gente está no processo de criação. A gente também está trabalhando a criação de uma exposição itinerante, né, principalmente para estar dentro dos outros espaços da universidade, onde as coleções não estão, então que a gente possa levar as coleções para esse espaço, e a realização da terceira jornada de museus e coleções, que provavelmente vai ser em outubro, né? Mas a gente está lá com algumas ações internas, né, com educativo, visitas técnicas às reservas. Estou lá no museu, quando vocês forem em Ouro Preto fica já o convite, só me procurar lá. E da rede também, o pessoal é sempre muito disposto e tenho certeza que vocês procurando a Maria Rita, o Edson, eles também vão estar lá à disposição. Boa tarde, gente. Gostaria de agradecer o convite. Fiquei muito feliz quando eu recebi o e-mail da Gabriela. E falar sobre a SEMEC é falar de um trabalho coletivo, né? Até a apresentação chama Histórias de um Sonho Compartilhado. E para apresentar a SEMEC, eu acho muito importante eu citar a professora Cristine Carol Migla, que é uma professora titular aposentada lá da UFV. Ela criou o Museu de Ciências da Terra Lex Torofef. E como eu cheguei na Universidade Federal de Viçosa em 2013, ela já vinha articulando sobre a criação de uma rede há mais tempo, antes de eu chegar, antes da minha entrada. E aí o trajeto, né? Em 1999, foi criado um passaporte cultural, uma ação, né, que alguns museus fizeram em conjunto. As pessoas visitavam, tinham um documento, um cartãozinho, ela carimbava lá que visitou o espaço. E também participação na Semana do Fazendeiro. A Semana do Fazendeiro é um evento extensionista gigantesco promovido lá na UFV desde 1929. E participar
dessa ação, né, que foi criada como um evento para ministrar cursos para a comunidade, para os fazendeiros, lá em 1929, ele foi evoluindo e hoje os museus espacienses participam ativamente com stand, com um circuito de museus também, com atividades para a comunidade. Então, em 2015, né, dentro desse contexto todo, essa movimentação dentro da UFV, é criada a Secretaria de Museus Espacienses da UFV, a SEMEC, com 8 espaços, né, quais eram a Casa Arthur Bernardes, o Herbário Vinck, o Horto Botânico, o Museu de Ciências da Terra Lex Torofeff, o Museu Histórico da UFV, o Museu de Zoologia João Mugem, a Pinacoteca da UFV e a Sala Mendeleev. Então aqui eu só mostro algumas fotos de cada espaço, né? O Museu de Ciências da Terra ele tem coleção de minerais e rochas, faz várias atividades, inclusive faz informações de professores também. O Museu de Zoologia João Mugem, que tem uma coleção de animais taxidermizados, e um serpentário também utilizado para serpentes vivas, para as aulas, para atividades de extensão também, para conscientização sobre os cuidados que a gente tem que ter com essas cobras e serpentes. O Museu Histórico da UFV, que tem um acervo relacionado à história da universidade. A Pinacoteca, que promove exposições de arte. A Pinacoteca tem mais de 611 obras no acervo. A Casa Arthur Bernardes, que é o Museu Casa, né, sobre Arthur Bernardes, que foi já presidente da República. O Museu da Comunicação, que daí ele vai tratar mais das várias ferramentas de comunicação que a gente tem, do rádio, da música, da televisão. E os espaços de ciência, né? A Sala Mendeleev, que fica no prédio das licenciaturas, o Parque Interativo de Botânica, o Herbário e o Horto. E aí, né, finalizando oportunidades, desafios e ameaças, né? Museus espacienses são equipamentos culturais e científicos com potencial para realizar o papel social e a ação cultural da universidade, né? Então a gente tem aí uma baita de uma oportunidade, as universidades têm uma grande oportunidade nas mãos, né? Contribuir para a consolidação da curricularização da extensão, né? Que o UFMG também tem isso vinculado, né, uma possibilidade de utilização dos museus espacienses. E atividades formativas e eventos em conjuntos, né? Esses eventos que a gente participa, os eventos promovidos pelo IBRAM também, eles promovem a consolidação e da articulação entre os espaços e possibilitam a interação dentro e fora da UFV também. As reuniões, elas já são atividades que a gente, né, continua fazendo e continuar, tentar ampliar essa oferta dos equipamentos às comunidades universitárias local, principalmente pela questão da abertura de finais de semana e férias também. É uma alegria estar aqui, estou aqui com muito, muito prazer. Meu coração um pouquinho também, eu sou goiano, mas a metade é mineira, as culturas são as referências culturais são muito próximas. Eu fiquei pensando, quando a Gabriela me fez o convite, eu não vou falar de redes, como as minhas colegas falaram, até porque a UFG tem uma rede de museus de ciência que a partir da pandemia, ela foi desarticulada, o curso de museologia está passando por uma transição, vindo várias pessoas novas, inclusive o Kurt Hopper, que formou aqui, agora está sendo reestruturada pelo projeto da FINEP, né? Então, eu vou organizar a minha apresentação em 3 cenários. Então, primeiro, o cenário entre o Zinac e Carajá do Araguaia. Então, há um grupo que tem hoje aproximadamente 3.000 pessoas distribuídos ao longo do Rio Araguaia. Né? Araguaia é o Morro Tupi, quer dizer, Rio das Araras, para o Zinac Carajá Rio Grande, Pirapucá. E o Zinac Carajá passam sempre foram, de alguma forma, conhecidos no cenário nacional por causa da primeira missa de Brasília, né? Que o cacique estava lá, e também por causa das famosas bonequinhas Carajá, que é Lichô, como o homem fala, e Lichococo, como a mulher fala. Fui eu que levei esse processo até o museu e depois a aldeia onde eu morava. Então, a minha fala são 37 anos de pesquisa. Comecei em 1988, meu trabalho de campo. Morei 6 meses com ele, fiz 2 pós-doutorados forma e uma formação acadêmica marcada por várias etapas de campo. Ele é o meu livro, Retorrocan, está esgotado há mais de 25 anos, ele tem várias imagens, várias
pranchas coloridas desenhadas pelo Zinac Carajá, e a minha tese de doutorado sobre a expedição com o Kadoshi-gu, que tem um capítulo sobre os Zinac Carajá. Então, o primeiro cenário, só para contextualizar de onde que eu estou falando, tá bom? O segundo cenário, uma coleção atravessou o meu caminho. Essa é a coleção do Museu Nacional, o Museu Nacional do Pegou Fogo. O professor João Pacheco solicitou que eu pudesse ajudar na montagem de uma exposição. Talvez o pessoal aí da minha geração mais para trás vai lembrar da Heloísa Fenelon, que trabalhou no Museu Nacional há muito tempo, trabalhou com os Bunhack, trabalhou com os Zinac Carajá, foi o primeiro grande trabalho sobre as bonequinhas Carajá de 1954. Era um artista e que virou antropólogo que virou artista. Então, essa é uma bonequinha Carajá, né, da coleção livre do Museu Nacional. Aí toda a pesquisa que a gente começou a fazer. Então, o que acontece? Nós começamos a fazer esse trabalho, depois a Cecília Webbank, que hoje é professora de Museologia da Unirio, foi minha bolsista técnica nesse projeto, junto com a Maria Gri, que hoje é museóloga do MAN, trabalha com arte. Começamos a trabalhar e então, todo o artigo. Tá aí a Marília, dentro da reserva do Museu Nacional, e aqui, depois de todo esse trabalho, essas fichas todas estão no Itanacan. Então, esse trabalho foi a primeira devolução após o incêndio do Museu Nacional, porque nós tínhamos, felizmente, fotografado, identificado todas as fichas e devolvemos oficialmente para o Museu Nacional e principalmente para o Zinac Carajá. E aí agora, terceiro cenário. Eu não vou demorar muito, eu só queria trazer essa linha de raciocínio como que a minha pesquisa que começa depois com as bonequinhas Carajá e depois vai para uma coleção dentro do Museu Nacional, que são 500 objetos, ela vai para o Tainacan e aí depois como que ela se amplia para um cenário nacional e internacional. Então, dentro dessas coleções do Museu Nacional, foram 4 projetos financiados pelo CNPq. Portanto, no mínimo, eu trabalho com essas coleções há 12 anos. Aqui o cacique, o xamã, na verdade, o cacique cultural e a esposa dele, que eu vi praticamente com 12 anos, fomos pela primeira vez no Museu de Etnologia de Berlim, no ano passado, e eles tendo acesso olha lá, o Raretor, tá vendo? Que eu mostrei naquela foto, de 1888. Então, no final, a súmula que eu falei, a publicação dos 3 livros, o uso do Tainacan como ferramenta de cooperação intercultural, a consolidação do conceito de cidadania patrimonial, foi um conceito que eu cunhei, foi publicado, os colegas têm usado, a pesquisa, a preservação, a conservação, adequação intercultural dos acervos, fortalecimento das memórias coletivas. E com o debate das diferentes formas de restituição, reunificação e repatriação. Como gestor, eu atravessei um período do Estado em que as universidades foram perseguidas, que os grupos indígenas foram perseguidos, que os quilombolas foram perseguidos, que as discussões de gênero foram perseguidas. Nós não tínhamos dinheiro absolutamente para fazer nada. E foi nessa época que o Museu Nacional pegou fogo, e foi nessa época que o Museu de História Natural, que eu estive aqui, também pegou fogo, e não falava, mas também a coleção da Unesp de topologia, que acabou quase tudo. Né? E eu agora quero escrever a minha síntese de 37 anos de pesquisa em livros e devolver para o Brasil, para o Zinac Carajá. Muito obrigado. Desculpa aí.